falar poucas palavras sobre os sequestrados que retornem às suas casas com a maior brevidade possível. את השיחה נפתח בבקשת תפילה להחזרת החטופים והנעדרים, החלמה לפצועים והשתתפות בצער המשפחות השכולות שבזכותם אנו חיים. יהיה זכרם ברוך. מבקשת לומר תודה לקרולינה ואופיר פלג מפורטוגל ויהלומה מישראל שכל הזמן נלחמים לנסות לשנות את ההקשחות בחוק. עכשיו הנציג מר ז'וזה סזריו ידבר בפורטוגזית ואני תוך כדי אתרגם את דעתו על הצעת החוק ועל השינויים. Respeitável Excelência, candidato senhor Dr. José Cesário, gostaria de agradecer inicialmente a senhora Carolina Varela e Ofir Peleg, de Portugal, e a Aloma El Moalem, de Israel, por possibilitar a realização desse importante encontro. Estamos a passar a palavra para Vossa Excelência, a fim de saber vossa opinião sobre tudo o que vem acontecer nos últimos 2 meses em Portugal, relacionado à Lei de Nacionalidades e suas possíveis alterações legislativas, bem como seus desdobramentos. Com a palavra, por favor, excelentíssimo senhor Dr. José Cesário. Muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar todos os participantes neste encontro, nesta reunião, dirigir-vos uma saudação muito especial e tendo eu, ao longo da minha vida, um contacto muito grande com os portugueses que estão espalhados pelo mundo, é também naturalmente com muito gosto que contacto com pessoas que estão pelo percebo, maioritariamente ou quase exclusivamente em Israel, onde nós também temos uma comunidade já desde há muitos anos. Presumo que queira fazer a tradução, não é? Sim, é melhor. Então vou fazer. אז מר ז'וזה סזריו התחיל להגיד תודה רבה לכל המשתתפים, והוא אומר שגם תודה רבה שאנחנו בהצעה הזאת. למה? כי יש באמת לו ניסיון בינלאומית, אוקיי? עם הקשר ישראל ופורטוגל, אז מאוד משמח לו גם. Ao longo de muitos anos eu dediquei-me exatamente a questões que se prendem com a nacionalidade dos netos de portugueses, nacionalidades dos cônjuges de portugueses, a ligação dos lusodescendentes em geral a Portugal foi sempre uma das nossas grandes preocupações. E por isso, em vários momentos, desde que passámos a ter dupla nacionalidade em 1981, em vários momentos nós fomos introduzindo na lei alterações no sentido de aproximar mais Portugal dos respectivos descendentes, lusodescendentes que estão espalhados um pouco por todo o mundo. Pois, o מר ז'וזה סזריו, הוא אמר שהוא הרבה זמן בקשר עם הנושא של האזרחויות, כל סוגי אזרחויות, כולל לא רק בישראל, גם אזרחויות של בן זוג, גם אזרחויות של מגורשי ספרד, גם כל האזרחויות שמדברות על אנשים שגרים בחו"ל, שמדובר על אנשים שהם להם לפחות 2 אזרחויות, וזו דאגה ומאוד חשוב לו ככה לדבר על זה ושכולם יהיו מרוצים, כי מאז שהתחיל להפעיל הרבה אנשים שהם בעל 2 או יותר מ2 אזרחויות, הוא רוצה לחזק כל הזמן את הקשר של האזרחים, של בעלי אזרחות פורטוגלית, עם השטח הפורטוגל, עם ממשלת הפורטוגל. Começámos este trabalho, como eu já disse há pouco, fundamentalmente a partir de 1981, quando se conseguiu garantir o direito de dupla nacionalidade em Portugal. Foi uma antecessora minha, Manuela Aguiar, quem se distinguiu nessa luta. Depois, mais tarde, fomos introduzindo na lei da nacionalidade
alterações progressivas no sentido exatamente de ir garantindo cada vez mais direitos aos lusodescendentes. Foi o caso dos netos de portugueses, primeiro por naturalização, depois com o acesso à nacionalidade originária, beneficiaram de alterações que foram sendo feitas a partir de 2013, 2014, em 2018 e já depois disso. E foi o caso também dos cônjuges portugueses, que viram alterações sucessivas serem introduzidas também na lei. Tivemos ainda uma outra situação muito significativa em 2003, que se prendeu com a recuperação da nacionalidade por parte de portugueses que a tinham perdido por adquirirem outra antes de 1981. Pois, מר סזריו אמר שמאז שהחוק אפשר שבן אדם אחד הוא יכול להחזיק יותר מאזרחות אחת, לפחות שתיים, בשנת 1931, הוא התחיל עבודה מאוד קשה על זה כדי לקשר את האזרחים שלא גרים ולא בעלת אזרחות פורטוגלית המקורית לממשלת הפורטוגל, וגם הוא וכל הצוות שלו. ואז הוא כל הזמן ניסה להפעיל בחוק ולהכניס בחוק יותר זכויות לאנשים האלה, וזה היה כדוגמה, הוא נתן את הדוגמה לנכדים שקודם לא היה אפשרות לקבל אזרחות לנכדים, ומאז הוא עזר לזה גם לבני זוג, וגם כל השינויי חוק שבוצעו בשנת 2013, 2014, 2018 והלאה. ואז הוא אמר גם שהחל מ-1981 התחיל סיבות מאוד משמעותיות כדי להחזיק יותר מאזרחות אחד ולקשר כמובן לממשלת הפורטוגל. Eu presumo que os presentes tenham um interesse muito particular nas alterações que se prendem com o acesso dos descendentes judeus sefarditas à nacionalidade portuguesa. E a esse nível, o que vos posso dizer é que o meu partido, o Partido Social Democrata, que agora está integrado na Aliança Democrática nestas eleições, esteve na gênese exatamente na primeira alteração da lei que garantiu o direito de acesso à nacionalidade por parte exatamente dos descendentes dos judeus sefarditas. Evidentemente que algumas situações que se verificaram nos últimos anos, particularmente na sequência do conflito da Ucrânia, não vieram ajudar muito aquilo que, entretanto, estava garantido. E a verdade é que a lei foi alterada muito recentemente e foi alterada de uma forma da qual nós nos afastámos. O meu partido absteve-se nessas alterações e entendemos que mesmo que algumas das soluções que foram adotadas são soluções excessivas a que cumpre alterar no futuro. Sim. הוא אמר שהוא יכול להניח שכל הישראלים, כולל אני שאני גם ישראלית, יש לנו אינטרס משמעותית, אוקיי, בכל העניין של האזרחויות והחזקות אזרחות וזכויות בפורטוגל וכל מה שקשור לזה, והוא אמר שהמפלגה שלו, שקוראים PSD, סוציאל דמוקרט, אוקיי? המפלגה שלו מאוד מתעסקת כדי לאפשר את כל הזכויות של הבן אדם שקיבלו אזרחות פורטוגלית וגם לכל הדורות הבאות, אוקיי? אפילו הוא אמר שבהתחלה היה בשולחן של הפרלמנט הצעת חוק הרבה יותר שונה מזה, אז טוב שגם את זה לא עבר, אבל הם בחרו נגד, אוקיי, ההצעה הזאת, וזה הכיוון שלהם.
אוקיי? הם רוצים לשמור ולעגן את הזכויות של גם הישראלים וגם אנשים אחרים שקיבלו אזרחויות פורטוגלית כדי להגן לדורות הבאות. Pessoalmente não tenho qualquer espécie de dúvidas da importância da demonstração da pertença à comunidade. Em qualquer caso, o modo como é feita essa demonstração tem de ser, naturalmente, devidamente acautelado, quer no sentido de combater abusos por parte de quem pede essa autorização ou quem solicita essa relação de pertença, quer pelo lado de quem, naturalmente, a nível do Estado, tem de apreciar a documentação e os argumentos utilizados. Eu penso que é a altura, e isto é uma matéria que vai ter de ser vista no futuro, e muito rapidamente, é a altura de analisar com muito cuidado aquilo que são as consequências, o modo como vai ser aplicada, para ser aplicadas estas alterações à lei, os novos requisitos. E, posteriormente, admito que tenhamos de voltar a fazer a análise acerca do modo como a situação estará a evoluir, ou esteja a evoluir. Não tenho qualquer espécie de dúvida, isto é uma opinião pessoal, é uma opinião que hei de discutir naturalmente no seio do meu partido, que há questões, como por exemplo o domínio da língua portuguesa, que têm de ser consideradas de uma forma mais forte, mais séria do que tem sido até aqui. Em qualquer caso, evidentemente que, pela parte do PST, a relação com os judeus, a aproximação aos descendentes dos sefarditas é um elemento, é um dado que não pode ser posto em causa apenas por razões meramente conjunturais que resultam de conflitos que amanhã desaparecem e que naturalmente poderão, e cujas razões, de fundo, deixarão de fazer sentido. sim. הוא אמר שהכי חשוב פה, לא משנה באיזה הצעת חוק, זה לשמור על הסבירות, אוקיי? ועל השוויון. והוא אמר שכל השינויים שכבר בוצעו, אוקיי? שהם בדרך, צריכים באמת לשמור על הסבירות גם בתנאים, אוקיי? לא רק בחוק, גם בתנאים, וכמובן מי שממלא את התנאים, אוקיי, יכול לקבל את האזרחות. הוא אמר גם שבתוך המפלגה שלו, PSD, אוקיי, חלק הם חזקים בתנאי, שזה לא מה שמופיע עכשיו בחוק, הם חזקים לבקש את התנאי של השפה, אוקיי? השפה הפורטוגזית, שליטה על השפה הפורטוגזית. אבל יש כמה כאלה שגם הם נגד זה במקרה ספציפית של מגורשי ספרד. למה? כי יש באמת סתירה. אנשים גרים בישראל והשפה שונה לגמרי מפורטוגזית. וגם בגלל זה, בנסיבות האלה, החוק אף פעם לא דרש את זה מאיתנו. נכון? ואז הוא אמר שכמובן שכל שינוי שהגיע כבר וכל שינוי שיגיע בעתיד צריך לשמור על הסבירות והיגיון וגם לתנאים של החוקה של המדינה, הפורטוגל. Há outras questões, não apenas as dos judeus sefarditas, que vão ter de ser consideradas e devidamente analisadas no futuro, nomeadamente o impacto da alteração ao artigo 14. O artigo 14 é aquele que impedia os maiores de idade, os filhos portugueses maiores de idade, de acederem à nacionalidade originária dos seus pais, bem como as questões que se prendem com os filhos de cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal e que viram agora alterar significativamente, favoravelmente a eles, é evidente, o direito de acesso à nacionalidade, sendo praticamente automaticamente portugueses. Ora, são matérias que serão merecedoras de uma análise atenta pela parte de um futuro governo que nós venhamos a integrar
e na Assembleia da República, naturalmente, estaremos absolutamente disponíveis para encarar soluções que sejam soluções práticas, que não sejam soluções que permitam abusos, seja da parte do Estado ou dos funcionários do Estado, seja da parte, naturalmente, dos interessados e dos requerentes. E agora estou disponível para alguma uma outra questão que queiram eventualmente colocar. Depois não. Obrigada. הוא אמר גם שמחוץ לעניינים של הישראלים יש עוד עניינים חשובים שהם כבר הצליחו להכניס לחוק, כמו הסעיף 14 שלא היה מאפשר ילדים בוגרים לקבלת אזרחות אם האבא קיבל לפני, אוקיי? לפני הלידה שלו, וגם את הילדים של תושבים זרים שנולדו בשטח הפורטוגלי, שהם הצליחו לשנות את זה בחוק לטובת הילדים, אוקיי? ואז הוא אמר שכל שינוי, שוב הוא אמר שכל שינוי צריך להיות בהתאם לחוקה הפורטוגלית, אוקיי? ובטח צריך לשמור על השוויון, על האזרחויות האדם ועל הסבירות, אוקיי? ואז הוא אמר שהוא פתוח לקבל כמה שאלות, אבל לפי המנהל פה אנחנו צריכים לרשום את השאלות במקום פה. היא יכולה, אני רואה שקיווי, נכון? אני רואה שיש כמה שאלות פה. אז בואו נראה. דקה. בואו נראה. יש פה שאלה, אני אשאל בעברית ואחר כך בפורטוגזית. הוא אמר, מה קורה עם התיקים שהוגשו לקונסרבטוריה אחרי 1 לספטמבר 22? Ok? Excelentíssimo senhor José Cesário, eu escolhi aqui uma questão, ok? Que o cidadão perguntou, Jorge Inácio Saldanha Vélez perguntou o que acontece com os processos que foram dados entrada no IRN após 1º de setembro de 2022, que foi quando entrou em vigor os novos condições. Há um regime transitório, em que é preciso demonstrar um conjunto de coisas, nomeadamente a titularidade de imóveis, a terem autorização de residência há mais de 1 ano e demonstrar que têm deslocações regulares a Portugal, deslocações essas que demonstrem a tal relação de pertença. Pensamos que algumas dessas matérias estão contempladas de uma forma exagerada na lei e que naturalmente vão originar alguma confusão, é porque nós não votámos favoravelmente a estas soluções e admitimos vir a revê-las no futuro. Sim, mas José Cesário אמר שבעיקרון התנאים החמורים שהגיעו בתקנות האזרחויות החדשות הם קיימות, לדוגמה החזקת נכס כתוצאה מירושה, אוקיי? או גם תושבות לפחות לשנה, או גם ביקורים במשך החיים לפורטוגל, החזקת מניות בנק וכולי, הם קיימות וכעיקרון מי שהגיש אחרי ספטמבר 22 צריך לעמוד בתנאים האלה, אבל כמובן הוא אמר שכבר זה לא סביר, זה תנאים באמת לא סבירים, וכמובן אפשר להתיר על זה, אוקיי? מי שג'וסé Inácio. As bom nire outra שאלה, vamos ver outra pergunta, por favor, doutor. Um momento, vamos ver. Tem uma pessoa que fez uma observação, é mais do que uma questão, que ele deseja
que haja uma nova chance para a concessão de nacionalidade portuguesa para os judeus descendentes de sefaraditas, que são o nosso caso, que ele até hoje não deu entrada e ele tem muito interesse por conta dessa questão, né, da guerra e também de se aproximar também do Estado da República Portuguesa, né? É uma questão, uma divagação. Desejo que assim seja, desde que consiga demonstrar a tal relação de pertença e que seja genuína, autêntica, naturalmente nós estaremos de braços abertos para, como se dizia na altura em que a lei foi aprovada, fazer as contas com a história. É isso que está em causa. Sim. Vamos ver outra. אסתר, אופיר כן. רגע רוצה לשאול משהו. כן, תשאל. Olá, meu nome é Ophir e eu já moro aqui na Lisboa. Eu acho que tem aqui conosco quase algumas milhares de israelenses que já moram aqui na Portugal, na Porto, na Lisboa e na interior também. E muito obrigado para Vossa Excelência para ficar aqui conosco, porque essa conexão direita é muito importante para nós também. Eu tenho uma pergunta geral sobre a vivência aqui no Portugal. Mudamos aqui, nós estamos vivendo aqui, gostamos muito a vida aqui no Portugal, a comunidade portuguesa, mas entendemos que muitas pessoas jovens saíram de Portugal para viver em outros países da Europa por causas economistas em particular e para outros motivos também. E isso é muito importante para nós que nossos filhos que vai crescer aqui na Portugal, que vai estudar aqui na Portugal, vai ficar conosco aqui. Qual é o seu programa da PSD, para mudar isso e para trabalhar com os jovens portugueses, para ficar aqui, para alterar o salário e melhorar a situação econômica? Eu vou falar isso no hebraico, por favor, antes essa resposta. Obrigado. דיווחתי אותו בשם הישראלים שנמצאים כבר בפורטוגל, ותיארתי מצב שיש הרבה מאוד פורטוגלים צעירים שמקבלים פה חינוך, מקבלים פה השכלה ובוחרים לעזוב את פורטוגל לחיות במדינות אחרות באירופה, בעיקר בגלל שהשכר במדינות אחרות באירופה הוא טוב יותר. שאלתי אותו מה המצע שהמפלגה שלו מדבר כדי לשפר את החיים הכלכליים בפורטוגל, בייחוד של צעירים, כדי לוודא שילדים שלנו, של הישראלים, ירצו להישאר פה איתנו בפורטוגל, אלה שכבר חיים פה. Eu quero ouvir, eu quero naturalmente cumprimentá-lo, agradecer o facto de ter escolhido Portugal para viver e para ter aqui os seus filhos. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos bem que Portugal é um país que sabe receber, onde se vive bem, embora efetivamente se ganhe pouco. Como disse e bem, o facto da economia não ter o desenvolvimento que tem tido e o facto de termos salários relativamente baixos, esse é o motivo que leva muitos jovens a deixar Portugal e até jovens muito qualificados. Exatamente por isso é que nós definimos já um programa que em primeiro lugar passa por fazer crescer a economia. Nós esperemos que a economia portuguesa cresça a níveis superiores a 3%, e se assim for, teremos condições para subir os salários. Mas para além disso, há medidas específicas, sobretudo no plano fiscal, que são dirigidas muito diretamente aos mais novos, quer para a aquisição de habitação, com a redução de vários impostos, nomeadamente a redução do IMT, quer no âmbito dos impostos sobre o rendimento. Os jovens até aos 35 anos deverão ter uma taxa fixa de IRS não superior a 15%, o que esperemos que ajude alguns a pelo menos equilibrar um pouco os salários e possam vir a optar por permanecer em Portugal. Em qualquer caso, recordo aquilo que comecei por dizer: não haverá condições para subir salários se a economia não se desenvolver. Para a economia se desenvolver, nós entendemos que é fundamental uma grande aposta no setor privado, uma grande aposta nas empresas, de maneira a podermos efetivamente crescer
e assim ter melhor salário. Ok, muito bem, muito obrigada. Mais uma questão. Não, antes da gente encerrar, ainda tem um pouquinho de tempo. Mais uma questão da Janaína Monteiro da Silva. Bom dia, doutor José. את רוצה לתרגם את התשובה שלו, אסתר, לישראלים שלא הבינו? או... לא, אתה יכול לתרגם, הכל טוב. זה שלך, הכל טוב. לא, אם התחלת לתרגם, חשבתי שעברת לשאלה אחרת. לא, נכון. אז תתרגם, כן. סליחה. אוקיי, אז obrigado pela sua resposta, eu vou traduzir isso para hebraico. הוא ציין שהם מבינים את המצב של הצעירים בפורטוגל ושל העזיבה שלהם החוצה. הוא טוען שזה כמובן בגלל הצמיחה הכלכלית, ושאי אפשר להעלות משכורות ולהוריד מיסים מבלי לראות צמיחה כלכלית. הצמיחה הפורטוגלית כבר הייתה אחוזי צמיחה, והם רוצים להגדיל את זה יותר על ידי הגדלת הפעילות של המגזר הפרטי ועידוד חברות להגיע לכאן. יש להם כל מיני תוכניות להקלה על צעירים בפורטוגל, בין היתר על ידי מס אחיד של עד 15% לצעירים עד גיל 35, וגם על ידי יצירת הטבות, בעיקר בדיור, והקלות בתחום הנדל"ן. אז המטרה של המפלגה שלו זה להגדיל בעזרת עבודה עם השוק הפרטי, להגדיל את הצמיחה, ובמסגרת זה גם להעלות את המשכורות ולהוריד מיסוי. סליחה, תודה לך, תתרגם לישראלים פה של המדינה. תודה. Ótimo. Sim, pois não. Vamos continuar com mais uma questão que foi formulada no idioma hebreu. Vou ler em hebraico, que aí todos já entendem, e assim passo para o português para o senhor, tá? אז אני קוראת את השאלה של שני אשכנזי, שכבר שאלה בעברית. אני גרה בליסבון ואשמח לשמוע על החזון של המפלגה שלך ושלך בנושא הדירות הריקות בליסבון ומחיר הדיור האסטרונומי. בנוסף, בנוגע למיסים הגבוהים מאוד בפורטוגל לעומת השירותים שנותנות המדינה לאזרח. זו שאלה קשורה למה שאופיר אפילו דיבר, נכון? ואז אני אשאל אותו. Pois, excelência, doutor José Cesar, uma israelita que já reside em Lisboa e gostaria muito de ouvir sobre as questões concernentes ao seu partido político e o que ela pretende, o que o partido pensa a respeito dos... É uma questão um pouco conjunta com a questão anterior. O que vocês pensam a respeito dos altos valores de renda que hoje em dia se aplicam em Portugal, se isso faz alguma ponte com os estrangeiros que lá estão e os altos impostos que eles pagam, apesar dos serviços sociais que não são razoáveis com relação aos impostos. A situação da habitação é uma situação gravíssima, não é? É gravíssima. Agudizou-se, agravou-se, sobretudo nesses últimos anos, embora já, verdadeiramente, quem conhece o país sabe que as coisas não começaram exatamente agora. Em qualquer caso, agravaram-se muito. As rendas são muito altas e adquirir casa custa igualmente muito. Tem havido uma política de desenvolvimento do país completamente desequilibrada. A verdade é que nós temos grandes parcelas do território onde há imensas casas, completamente devolutas, particularmente todo o interior. Quando nós saímos do Grande Porto, da Grande Lisboa, do Algarve e da Madeira, nós encontramos oferta de habitação, encontramos muita habitação devoluta, muitas casas antigas que podem e devem ser recuperadas. Em qualquer caso, a verdade é que, repito, as políticas de desenvolvimento têm atirado as pessoas para as grandes cidades, para os grandes centros, para as zonas em que há desenvolvimento económico. Uma das questões que temos para além do desenvolvimento económico global, evidentemente que temos de combater estas assimetrias de desenvolvimento. Há que adotar políticas que levem mais gente para as zonas onde hoje não há pessoas. Evidentemente que essas pessoas só se fixarão lá se essas zonas tiverem desenvolvimento económico
seja pela via da ação do Estado, seja pela via da ação das empresas. Para além disso, evidentemente que os preços da habitação só baixarão se os impostos baixarem. Não vale a pena iludirmos, seja a nível dos proprietários, seja a nível dos empreendedores imobiliários, só haverá rendas mais baixas ou casas com valor menor se conseguirmos baixar os impostos. E é por aí que temos que começar. É também fundamental que os municípios, articuladamente com o Estado, voltem a desenvolver políticas de construção de habitação, seja ela habitação para preços mais moderados para classe média baixa, seja habitação para classe média pura, que de facto é um setor em que tem de haver uma intervenção muito grande pela parte do Estado, articuladamente com os municípios. É evidente que não lhe escondo que esta pergunta seria suficiente para nós estarmos aqui durante horas a falar sobre o modelo de desenvolvimento do país. Mas, evidentemente, estamos limitados no tempo e são as respostas que lhe posso dar assim de uma forma mais sintética. Ótimo, muito obrigada. Vou agora passar a tradução, antes da próxima pergunta. הוא אמר שהמצב הזה של המחירים של הדירות גם להשכרה וגם למכירה הוא מצב מאוד חמור, הסיטואציה מאוד מאוד חמורה, אוקיי? למה? כי בסופו של דבר, כמו שהוא אמר לפני, במרכזים כמו פורטו, ליסבון, אלגר ומדרה, יש ריכוז של רוב מהאוכלוסיה, אוקיי? כולם מחפשים את זה. למה? כי לא עשו פוליטיקה כדי לפטר את הפריפריה, ואז בפריפריה נמצאים דירות ריקות, אוקיי? במקומות שהיו יכולים להיות למגורים, נכון? ואז הוא אמר שהם חייבים לפתור את זה גם בירידת המיסים, כי אם הם לא יכולים להוריד את המיסים, אם הם לא מורידים את המיסים, אנשים גם ככה לא יוכלו לקנות את ביתם. אז זה יוצא אותו דבר. ואז המפלגה שלו תומכת ירידת המיסים כדי לאפשר לכל בן אדם לקנות, ואו, אם זה המקרה, להשכיר את הבתים, אוקיי? ועכשיו יש לנו עוד שאלה של יהלומה מועלם, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, boa noite. Eu tenho uma pergunta, יהיה לי יותר קל פרוגנטרי לברר. אסתר, תתרגמי, יש לי שאלה. עכשיו, השאלה שלי ככה, אנחנו עדיין מדברים, אותנו מעניין חוק האזרחויות. אנחנו הגשנו, יש אלפי בקשות אחרי ספטמבר 2022. ממשלת פורטוגל פתחה את המערכת והיא ממשיכה לקבל אזרחויות. איך אנחנו כישראלים, צאצאי מגורי ספרד פורטוגל, יכולים לעמוד בהחמרה של הירושה? אני מקבלת שיש דברים שממשלת פורטוגל מעוניינת, אבל איך הם כמפלגה של PSD הם יבואו גם לקראתנו, כי הם בכל אופן סוציאל דמוקרטים והם יעזרו לנו בכל אופן כן לקבל את האזרחויות שכבר הוגשו אחרי ספטמבר 22. תודה רבה. Pois não, excelentíssimo doutor José Cesário, ela agradeceu sua presença e a disponibilidade de receber, que a gente, todos os israelenses, eles estão do lado do PSD, ok? Só para o senhor saber. E ela diz que a questão de grande importância realmente para os israelitas é a questão da nacionalidade. De um lado, ela diz que muitos processos foram dados entradas após o novo regulamento de nacionalidade que entrou em vigor em setembro de 2022, correto? Por quê? Porque o IRN continuou a recebê-los, né? Sob as novas condições. Esses processos ainda não chegaram a ser verificados, porque falta um pouco de
pouco, né, para demorar, tem poucos funcionários e o processo realmente tende a demorar. E a pergunta dela é: como o senhor acha que os israelitas podem fazer jus aos requisitos inseridos pelo Regulamento de Nacionalidade em 2022, e como o seu partido, o PSD, já que se trata de um partido social-democrata, pode ajudar aos israelitas? Primeiro agradeço as palavras dela, a confiança demonstrada. Depois, efetivamente, o que ela disse, confirma a situação gravíssima que se vive na Conservatória de Registros Centrais em Lisboa, nos registros em geral e na administração pública também em geral. Os investimentos feitos pelo Estado em matéria de recursos humanos não permitiram responder à generalidade das exigências hoje dos nossos serviços. Houve um acumular de problemas durante o período da Covid e, depois disso, não houve capacidade para responder à procura, e é à procura em quase todos os setores da administração. Igualmente, na rede consular, vivemos problemas muito graves de impossibilidade de as pessoas acederem sequer ao agendamento de documentos básicos para si, como cartões de cidadão, passaportes, etc. E, portanto, o retrato da administração pública portuguesa neste momento é um retrato de autêntico caos que, naturalmente, nem beneficia os judeus sefarditas, nem beneficia os netos de portugueses, nem beneficia os concidadãos nacionais. Por aquilo que nós sabemos, há várias centenas de milhares já de processos que se foram acumulando e a que é preciso dar resposta o mais rapidamente possível. Evidentemente que as exigências do regime transitório também, porque efetivamente vem aqui colocar um conjunto de problemas que para muitos desses cidadãos são problemas novos. E, portanto, o que eu posso assegurar é uma coisa: nós somos pessoas de muito bom senso. Nós habituámos-nos a gerir o Estado, quando fomos governo, sempre com muita cautela e com muito cuidado. Nós vamos fazer se formos governo, vamos fazer uma avaliação muito cuidadosa da situação em que se encontra o IRN, o Instituto de Registro e Notariado, particularmente a Conservatória dos Registros Centrais, e vamos também ver que eventuais alterações é preciso fazer nos regimes, seja este regime para os judeus sefarditas, sejam os outros regimes para as outras situações que estão em causa. E, portanto, nós espero que consigamos vir a contemplar os anseios da maior parte das pessoas. Evidentemente, há casos que será sempre difícil responder, sobretudo aqueles que não consigam demonstrar a tal relação de pertença à respectiva comunidade. Acreditem, em qualquer caso, que nós sempre defendemos a vossa situação e esperemos, de uma forma realista, continuar a defendê-la no futuro, até porque, a nível particular, eu e muitos outros companheiros do Partido Social Democrata somos uns admiradores da história do povo de Israel e, sobretudo, estamos totalmente com Israel relativamente aos gravíssimos atentados que se verificaram em Israel e que puseram em causa a segurança de tantos e tantos cidadãos israelitas. Sim, muito obrigada. Eu vou passar a tradução. אז אני אתרגם, יעלום לגבי שאלתך. קודם הוא אמר תודה רבה על השאלה שמאוד חשובה, ואז הוא אמר שבכל מה שאת דיברת ושאלת, אנחנו רואים שהמצב הוא מאוד בקשת אזרחויות לוקחים הרבה זמן וזה לא הגיוני, ושם בגלל חוסר כוח אדם או עוד בעיות אחרות, המפלגה שלו הולכת מיד לטפל בזה, כי רק לא פוגע בישראלים, פוגע בהרבה מאוד אנשים וגם תושבים
וגם עוד אנשים שמבקשים אזרחויות, או אפילו אנשים שכן מבקשים אזרחויות ואפילו הם גרים בפורטוגל וגם לא מקבלים את זה. המצב הוא לכולם, ואז התוצאה של זה שכולם לא מרוצים. גם האזרחים בפורטוגל, גם האזרחים זרים, גם המבקשים, גם זה, ואז כולם לא מרוצים כי אין שירות טוב, בקיצור. ואז הוא אמר הוא מאוד תומך את ישראל, והוא מאוד רגיש עד כל מה שקרה ב7 לאוקטובר, מאז, נכון, שאנחנו כבר נמצאים במלחמה וחוסר ביטחון, והוא חושב, הוא אמר שאם הם מצליחים להגיע לשלטון, הוא באמת ינסה לפתור ולהגיע לקראת הישראלים, אוקיי? אפילו הוא אמר שהוא שמע שגם יש בעיות לא רק ב-IRN ובקונסרבטוריה, יש גם בעיות במחלקות הקונסולריות, שאפילו אזרחים בינלאומיים לא יכולים לקבוע תור אחד כדי להנפיק מסמך אישי, וזה מאוד בעייתי. ואז הוא אומר שהוא הולך לפתור את כל זה, שזה באמת מבאס לכל אחד, נכון? זה משהו שכולם לא מרוצים. והוא אמר שכשהמפלגה שלו הייתה בשלטון לפני כמה שנים, הם עשו את זה הכל עם איכות טובה והרבה סבירות. ולגבי התנאים של החוק שאת שאלת, הוא אמר שכמובן הכל יכול לשנות, והוא יעשה את כל המאמץ שלו כדי שנגיע לתנאים סבירים, אוקיי? הוא לא אמר מה, אבל שנגיע לתנאים סבירים, שאנשים יכולים לעמוד בהם כמובן. אוקיי, תודה, קודם כל תודה רבה ובריגדה. עכשיו אני אשאל, הוא אמר למשל שזה התנאים הסבירים. בסדר, האם אנחנו כישראלים, כאזרחים, לפי סעיף 6.7, צאצאי מגורשי ספרד פורטוגל, יכולים להמשיך היום לדעתו להגיש בקשות? וזהו, ותודה על הכל. כן. אם אנחנו יכולים או כדאי לא להגיש? כן, ela perguntou a sua opinião se hoje em dia os israelitas deveriam continuar a dar entradas em processos de aquisição de nacionalidade portuguesa ou deveriam parar de dar entrada. O que o senhor acha? Muito honestamente, eu não posso dar um conselho desse tipo. É legítimo que todos prossigam os seus processos, que todos continuem a dar entrada dos seus respectivos processos, continuem a manifestar naturalmente a sua intenção. De forma alguma posso aconselhar em qualquer caso no sentido de pararem ou deixarem de parar. É uma opção dos próprios. Nós políticos temos a obrigação de analisar as situações, verificar aquilo que está errado e encontrar soluções para os problemas. Na nossa ótica, já tive oportunidade de o dizer, as soluções encontradas através do regime transitório e na nova versão da lei não nos satisfazem totalmente. Há aspectos a ter em consideração. O facto de não se considerar, por exemplo, de uma forma mais veemente, mais clara, o domínio da língua portuguesa como uma condição é um dos aspectos. Mas há outros, é evidente. E, portanto, a única coisa que eu me posso comprometer é analisar cuidadosamente os processos, o modo como as coisas estão a decorrer e tentarmos encontrar a prazo soluções que venham a eliminar as dúvidas e os problemas mais graves que existam. Creiam que somos muito sensíveis aos argumentos que até aqui nos expuseram. Obrigada. הוא אמר שהוא מאוד רגיש על כל העניינים, אוקיי, של הישראלים ושל המבקשים של אזרחויות, וכמובן התנאים ככה כעיקרון קיימים, אבל הוא בעצמו חושב
שהם לא סבירים. לדוגמה, היו יכולים לבקש שפה, וזה לא מה שקיים, לדעתו. היו יכולים לבקש את זה, וזה לא מה שקיים. אבל הוא אמר שהוא כן יכול להתחייב, אוקיי? לבדוק ולעשות פיקוח על בדיקת התיקים בקונסרבטוריה ובעריין, כדי לאפשר את קבלת אזרחות של המבקשים. בסדר? עכשיו... Eu quero alertá-la que é possível que eu venha a perder a bateria do meu portátil e venha a expirar. אוקיי, אז הוא é só אמר para prevenir que pode שאולי... haver esse problema. לא, אז הוא אמר שאולי ייגמר לו את הבטריה שלה. אז אולי יותר, מה נעשה? או נסיים או שאלה אחת עדיין? יכול להיות שאלה אחת לאסטבן ונסיים. אז אולי תעשי את. לא. אסטבן? Yes, thank you. I don't know if I should speak in English or Spanish. There's my two languages. I represent, I guess English is better, right? And thank you a lot, Mr. Cesario. As you want. Excellent, thanks so much. And we are very grateful for this meeting. I represent a group that has been somehow invisible during this process, and it's all the people from the Americas. We have a remote Sephardic origin. We have a lot of Portuguese origin and a lot of Spanish origin. And we are a lot of people actually, and we are very well organized in groups, social media, and we're only talking among ourselves. And this is the first opportunity we have to speak to somebody of the government, in this case, the deputy of the Portuguese Assembly of the Republic, and thank you a lot for that. I'll be very brief, taking into account your battery issue as well. We want to know, we will regard legal certainty, and I think that's something that your party is very prone to, legal certainty, and that's very important for every procedures. And let me break my presentation only in four very straightforward points. First, the one that is regarding people that apply before September 2002. We, of course, are concerned about the times, and we know that you're working a lot on making this possible. A lot of us are already being granted nationality, and we're one step for the documents, and that's something important, but it's an administrative thing that should be resolved, and you already talked about it. Number two, the people with children, and you also addressed that, and in this case legal certainty is very important because we're taking steps to make our children go to the summers there and study, sometimes go definitively to Portugal, of course, but little by little we are getting closer to Portugal, but we are very worried about our children, so we will love to have legal certainty of what to do for our children to also can become Portuguese as we have become. The third point is about the people that presented their applications from 2002 and thereon. And we think that it's very unjust that the law asks from us to have inheritance of some companies or be part of a cooperative in Portugal. That could be okay, but to have an inheritance of real estate in Portugal is something that it's practically impossible. Our fathers are just becoming Portuguese, and they are not dead. We don't wish them dead. So to be able to inherit that and to comply with the our ancestors were expelled 500 years ago. And finally, just the fourth point, this is the last one. For those that we are already Portuguese, telling you that we are mostly, we have made some questions among our groups. We're mostly center right. We will love to be behind your party, and and that's something that we would like to know. How can we get involved with you and help with this, that we of course think is the proper way to manage any country, in this case our new country, Portugal. Thanks so much.
Obrigado pelas questões. São questões importantes. Efetivamente, a América não se fala muito nos judeus ou nos descendentes dos sefarditas da América, sem sombra de dúvida que não, mas são comunidades com grande expressão. Eu conheço, tive contactos com vários no Brasil, no Caribe, em todo o Caribe, em Aruba, no Curaçao, etc. Sei bem que é gente que está muito bem integrada nas sociedades locais e que tem, de facto, tem uma expressão significativa. Também na Argentina, há variedíssimos casos que têm, com frequência, têm vindo ao meu conhecimento. Entendo muito bem as dificuldades, as vossas dificuldades e as vossas dúvidas, quer relativamente ao regime transitório, quer relativamente aos vossos filhos, aquilo que amanhã isso poderá vir a acontecer, os direitos que poderão vir a ter. Repito aquilo que vos disse, eu não gosto de fazer promessas de coisas que não tenha a certeza que consiga cumprir. Agora, há uma coisa que eu tenho, que eu posso garantir, é que nós analisaremos muito cuidadosamente os principais problemas com que estamos confrontados. E quando eu digo estamos, digo todos, vocês e nós, não é? São problemas que se prendem, efetivamente, com muita gente, que afetam muita gente. Nós sabemos muito bem uma coisa, nós precisamos de pessoas em Portugal. Agora, também é verdade que o modo como as pessoas têm de vir para Portugal tem de ser devidamente acautelado. E, sobretudo, que acautelar situações de legalidade. Finalmente, o envolvimento político é fácil, procurem-nos, nós estamos permanentemente disponíveis. E aquilo que vos peço é que, quando tiverem alguma dúvida, quando quiserem colocar alguma questão, eu neste momento não sou deputado, mas espero ser eleito, e se vier a ser eleito, seja na Assembleia da República, seja no Governo, evidentemente que estamos à vossa disposição sempre para qualquer momento, qualquer ação, qualquer atividade que pretendam desenvolver. Eu acho que o computador vai mesmo fechar agora. Está-me aqui a avisar. Havia só mesmo mais uma questão. Se fechar de antemão, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, dizer que... Estou à vossa disposição para tudo que precisar. Dizer que a população israelita apoia o senhor e a seu partido. Obrigado. Ok? E estamos a tratar de milhões de eleitores e todos pretendem exercer o seu direito de voto garantido constitucionalmente. Todos votarão. E na crença de que serão muito bem representados. Mas tem uma pessoa que quer fazer mais uma única questão, e se acabar, tenha os nossos agradecimentos em meu nome e todo o povo israelita. Momento. Yalom, את יכולה לשאול בבקשה. הבטריה שלו כמעט מסיימת, הוא אמר. שהיא מאוד 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 חשובה והיא מעניינת את כולם. אנחנו, בכל העולם יש מה שנקרא איחוד משפחות. נניח ובתוך משפחה יש שני אזרחים בוגרים. נשאר עוד ילד אחד בלי האזרחות. הוא הגיש אחרי ספטמבר 2022. לא ייתנו לו אזרחות? האם יש מה שנקרא, כי אני יודעת שלפורטוגל מאוד חשוב כל הנושא של האיחוד המשפחות, אז מה קורה כאן? מפרקים משפחות או מאחדים משפחות? וזה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני לא מדברת נגיד על אזרחים לגמרי חדשים, שלגבי שחלק מהמשפחות הם באמת כבר אזרחיות, ותגידי לו שישראל בוחרת PSD גם. ואנחנו למען המפלגה הסוציאל דמוקרטית, תודה רבה. כן. Veja bem, doutor, é uma pergunta rápida, porém de interesse comum, e é verdade. Ela diz que em todos os países democráticos e republicanos existe o princípio da união familiar. E não diferente, Portugal sim possibilitou, através da lei, que a nacionalidade passasse através das gerações. Porém, talvez, há uma incongruência, talvez no artigo 2º, que possibilita a aquisição de nacionalidade portuguesa aos filhos nascidos antes do que os pais
adquirissem a nacionalidade portuguesa, porém limita a aquisição dessa nacionalidade até a idade de 18 anos. E ela questiona se o princípio da união familiar não deveria ser observado, que às vezes acontecem casos, não muitos, mas acontecem casos que ambos os pais pediram a nacionalidade e tem um filho, por exemplo, de 15 anos, e como o processo demora pelo menos 3 anos, a criança completa a maioridade e assim perece o próprio direito de aquisição da nacionalidade, porque ela é limitada ao pedido ser feito até 18 anos de idade. Sem Entendeu? dúvida nenhuma. Por isso é que já em 2020 eu fiz uma proposta, um projeto de lei de alteração do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que é aquele que exatamente limita à menor idade a possibilidade da inscrição como cidadão nacional originário. E a lei foi agora alterada recentemente, mas ainda não contempla totalmente estas situações. São situações muito graves que eu encontrei em variedíssimos pontos do mundo, particularmente em África, como descendentes de cidadãos nacionais, e por isso estamos muito sensíveis para esta questão. אוקיי, אז יאללה, העניין מאוד חשוב, אוקיי? ואז בגלל זה, מ-2020 יש לו הצעת חוק לשנות את הסעיף 14, שזה גם מדובר על העניין הזה, אוקיי? אפילו הוא כבר, הצעת חוק התקבלה בחלק, זה עוד לא התקבל, אבל הוא מאוד רגיש, והוא מאוד יודע שזה משהו לא סביר, וצריך לאפשר את הייחוד משפחות בהחלט, לא להגביל על קבלת אזרחות של ילד שהוא לא עשה את זה לפני, בגלל ההורה לא היה אזרח לפני, אוקיי? אז אני אסיים קודם בפורטוגזית כי ייגמר לו את הבטריה ותכף בעברית. Então, excelentíssimo senhor Dr. José Cesário, a gente vai encerrar o encontro e agradece especialmente a sua presença e disponibilidade e presteza e seriedade. Esperamos ver você no governo representando a República Portuguesa e gostaríamos que o senhor soubesse que todos os israelitas vão exercer o seu direito de voto e estarão ao seu lado. Então, estamos a desejar um bom final de semana para o senhor e seus familiares e que tenhamos boas notícias em todos os sentidos. Eu é que agradeço, muito obrigado. Fico à vossa total disposição, tenho o meu contacto. Quando desejarem, façam o favor de dispor de mim. muito obrigado. muito obrigado, muito obrigado. לכל המשתתפים, אני גם רוצה להגיד המון תודה על ההשתתפות, בסדר? כל השאלות שלא ענינו, תקבלו תשובות בהמשך בכתב, בסדר? וכי השבת עוד מעט נכנסת, ושיהיה לנו רק בשורות טובות פה, שלום על ישראל, ואמרתי לו שאנחנו תומכים את PSD בתקווה שהוא גם יגן אותנו. בסדר, שבת שלום לכולם, ותודה רבה על כל ההשתתפות. ביי, תודה. תודה Obrigado. רבה, obrigada Obrigada. a todos. Obrigado. Recording stopped.